E aí, turma, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto vídeo. E esse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco das coisas que fez eu me mexer do lugar, uma das coisas que fez eu tomar a decisão. E o nome dessa coisa é esperança, tá? E eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. O que tem roubado a sua esperança hoje? O que tem feito você desanimar? Porque eu vou te falar uma coisa, se você não tiver esperança que as coisas vão melhorar, você começa a querer parar de viver. Você começa a olhar para um lado que nem quero entrar muito nesse assunto aqui, que é um assunto bem delicado, é assunto para outro vídeo, mas assim, quando nós perdemos a esperança, quer dizer que a gente não vê mais saída em nada. Eu confesso para vocês que eu já cheguei um dia nesse nível aí de perder a esperança. Perdi a esperança em mim mesmo, perdi a esperança nos meus familiares, nos meus amigos, no meu negócio. Cheguei a perder a esperança até em Deus, mas não porque eu não esperava nada dele, porque eu imaginava que ele estava distante de mim. Eu tinha cometido uma série de pecados, eu vinha de uma série de iniquidades que eu imaginava assim, Deus não está mais olhando para mim. E o que o inimigo fez? Ele fez eu acreditar. Ele fez eu acreditar que Deus não olhava mais para mim, que Deus não se importava mais comigo, que eu não tinha mais crédito, mais moral para pedir algo para ele. Ou seja, ele de alguma maneira roubou a minha esperança, que até um pouco antes desse episódio na minha vida, eu tinha muita esperança em Deus. Eu era uma pessoa de muita fé, que falava, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Só que chegou uma hora que as coisas começaram a dar errado. E não porque Deus não agia ou porque Deus não fazia as coisas, porque eu tinha plantado coisas para dar errado. Eu tinha tomado decisões que levaram minha vida a dar errado. Então, a culpa não foi de Deus, a culpa não foi por causa da minha fé ou porque Deus não quis agir. Eu apenas estava colhendo o que eu tinha plantado, mas eu não tinha maturidade para ver isso, eu não tinha discernimento para ver isso. E eu comecei a imaginar que Deus tinha se afastado de mim e que Deus jamais iria voltar a olhar para mim depois das coisas que eu tinha feito. Aí o que acontece? Quando eu comecei a pensar assim, a minha esperança foi embora. Então, se eu não podia esperar mais da única pessoa que poderia fazer o impossível, que era Deus, eu ia esperar de quem? De mim mesmo. Como? Se eu mesmo já não tinha dado conta, dos meus pais que não tinham recursos para me ajudar, dos meus parentes, entendeu? Do meu negócio que estava quebrando. Então, eu tinha perdido total a minha esperança. Até que chegou o ponto que, como eu não tinha mais esperança, eu não tinha mais o que esperar, eu tentei dar fim na minha própria vida. E graças a Deus, Deus não permitiu. Deus usou uma pessoa bem no dia para conversar comigo, enfim, esse é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero falar é com você que está aí, muitas vezes, quem sabe até nessa situação agora aí, pensando em dar fim na sua própria vida e pensando em acabar com tudo, porque você não tem mais esperança, não consegue acreditar em mais nada, nem em você, nem em Deus. Deixa eu te dar um recado, tá? De alguém que já esteve no lugar que você está, quem sabe agora, de alguém que já perdeu tudo nessa vida. A única coisa que eu não perdi, graças a Deus, foi a minha família, que eu sempre cuidei muito bem dela e Deus não permitiu que ela fosse embora. Mas por causa de mentiras, por causa de vacilo meu, por causa de coisas que eu plantei que não era para ter plantado, passou pertinho de eu perder minha família, passou pertinho de eu acabar com tudo, passou pertinho de eu perder minha própria vida, mas Deus não permitiu isso. E assim como você que está me assistindo aí, que quem sabe está passando por isso, se Deus não permitiu isso daí aqui na minha vida e não está permitindo na sua vida até agora, é porque Ele sabe que você carrega algo aí dentro, assim como eu carrego, algo que as pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam ouvir a mensagem que está aí dentro. Então, não desanima não, tá? Continua esperando, continua crendo. Para você ter uma ideia, quando eu morava em Curitiba, eu cheguei num ponto de eu desistir de Curitiba. Eu não queria mais ficar lá. E quando eu vim aqui para Alphaville, eu não vim para cá porque eu tava com a esperança assim, eu vou para lá porque lá as coisas vão ser melhor, lá as coisas vão mudar. Não, eu saí de Curitiba porque eu não queria mais viver naquele lugar. Eu não queria mais estar lá, eu não tinha mais coragem de sair na rua, eu tinha vergonha de tudo. Eu não tinha mais esperança que as coisas iam dar certo lá. Quando eu me mudei aqui para São Paulo, eu não vim buscando uma esperança das coisas dar certo. Eu vim aqui só para dizer assim, eu acho que eu vim programado para me afundar mais. Porque eu vim para cá para quê? Eu vim para cá para conseguir um emprego em qualquer coisa. Eu queria um emprego numa cidade nova, em qualquer coisa, porque eu não tinha mais esperança de me tornar um empresário, não tinha mais esperança de prosperar, não tinha mais esperança de dar uma vida digna para minha família. Eu só queria um emprego qualquer para eu poder literalmente viver igual um escravo. Eu só queria poder comer e dormir. Só isso, só queria dinheiro para poder comprar comida e pagar aluguel. Pensa, eu saí de Curitiba, onde eu tinha apartamento, eu tinha tudo, eu vendi o que eu tinha lá, vim para cá para viver de aluguel, porque eu só queria isso, pagar um lugar para eu dormir e comer. Se a gente parar para ver bem, o que os escravos faziam? Eles só trabalhavam por comida e por teto. E muitas vezes nós estamos levando essa vida. Mas graças a Deus, quando eu vim pra cá, eu pisei num lugar e esse lugar me ensinou muito sobre esperança. Porque eu comecei a ver outras pessoas que, diferente de mim, não vieram pra cá pra sobreviver. Não vieram pra cá pra levar essa vida de escravo. Elas vieram pra cá pra prosperar. Vieram pra cá pra viver seus sonhos. E eu comecei a ver essas pessoas querendo, desejando isso. No começo eu tirava muito sarro. No começo eu zoava muito. Eu achava que, nossa, esses caras são tudo louco. O que eles estão fazendo aqui? Eles têm que crescer. Eles têm que cair na realidade deles. A vida real é muito mais difícil do que isso. A vida real não é esse todinho gelado, não. A vida real não é pra qualquer um, não. Esses caras não sabem o que estão falando. Mas, gente, eu vou falar pra vocês. Vocês podem vencer qualquer coisa, mas nada vence o ambiente. O
o ambiente que eu estava inserido eram de pessoas que tinham esperança, eram de pessoas que queriam prosperar, e eu não consegui vencer isso. Eu comecei a andar com gente que só pensava em prosperar, só pensava em avançar. Pessoas que passaram por lutas muito maiores do que as minhas, e estavam se virando, estavam começando de novo, estavam conseguindo. Eu fui vencido por isso. Chegou uma hora que eu não conseguia mais não ter essa esperança. Chegou uma hora que Jesus me alcançou de novo. Chegou uma hora que Deus me abraçou de novo e falou: ei, filho, vem cá, volta a sonhar. E nesse meu processo que eu fui passando por aqui, né, depois que eu me mudei, eu voltei a sonhar. E desde o primeiro dia que eu vim pra cá, Deus já me deu motivos pra eu sonhar. Porque quando eu saí lá de Curitiba, eu saí do meu apartamento, vim pra um apartamento aqui que, por mais que era alugado, era um apartamento de o dobro do tamanho do meu. Então, assim, eu dobrei de capacidade. E mesmo eu tendo tudo isso daí, tipo assim, Deus me dando uma casa maior, mas só que era alugado. Não tem problema. Eu não tinha propriedade, mas eu tinha a posse daquilo. Eu tenho a posse disso daqui. Eu tô desfrutando disso. Deus me dá condição de pagar isso todos os meses, tá entendendo? Só de eu estar morando num lugar melhor, numa casa maior, já aquilo ali já era motivo pra eu falar assim: ei, Deus ainda me ama. Mas ainda não conseguia ver, sabe? Eu ainda não conseguia enxergar isso daí. E foi passando o tempo, e as coisas começaram a acontecer. Eu voltei a ter esperança, e as coisas vinham acontecendo bem devagarzinho. Quando eu percebi, quando eu ativei o modo esperança na minha cabeça: ei, eu tenho esperança, as coisas vão melhorar, gente, as coisas acelerou, tá entendendo? O tempo foi distorcido. Hoje, nós estamos no quarto vídeo aí, ainda no mês de janeiro, e eu prometi pra minha família que eu vou colocar eles esse ano pra morar numa casa. Esse ano a gente vai pra uma casa. E uma das coisas que eu determinei é que não vai ser lá no final do ano, vai ser agora. E por que eu determinei isso? Porque eu tenho esperança que vai dar certo. O Deus que me prometeu isso lá atrás, que eu achei que não ia acontecer, porque eu não tinha mais esperança que isso ia acontecer, é o mesmo Deus, gente. E Deus que prometeu, ele não tem um histórico de falha. Eu comento sempre com os meus amigos, sempre falo isso para as pessoas: ei, Deus nunca errou. Entendeu? Deus nunca errou. Deus fez certo até aqui, vem dando certo até aqui. Você acha que é na sua vez, na minha vez que vai dar errado? Você acha que é agora que Deus vai falhar? Você acha que vai ser na tua vez que Deus vai escrever num capítulo lá que ele errou, que ele falhou com quem? Deixa eu falar, não vai ser, tá? Não vai acontecer, não vai ser dessa vez que Deus vai falhar. Então, se prepara que tudo que ele te prometeu está pronto para você receber. Você só precisa receber, você só precisa se preparar. Você quer um exemplo? Às vezes Deus te prometeu, quem sabe, um carro, tá? Ele prometeu um carro, assim como o pai promete um carro para um filho. E o que o filho tem que fazer para ganhar esse carro? Primeira coisa, ele tem que fazer 18 anos. Segunda coisa, tirar a habilitação dele, a carteira de motorista. Então, quem sabe, Deus está fazendo a mesma coisa com você, ele quer te dar um carro, mas ele precisa primeiro que você tenha a idade, ou seja, que você amadureça para isso. E depois que você amadurecer aqui e amadurecer na idade, ele precisa que você passe por alguns processos. É igual fazer habilitação. Então, se Deus te prometeu algumas coisas, tudo vai acontecer. Mas você vai ter que amadurecer e viver o processo para isso acontecer. Então, se tem uma coisa que eu posso compartilhar com você aqui hoje aprenda a desfrutar do processo, aprenda a viver o processo, aprenda a aproveitar cada parte dele, porque querendo ou não, o processo é o que vai nos acompanhar a vida toda. O momento de desfrute, o momento de aproveitar de viver aquilo é pouco comparado ao processo. Então, se você não desfrutar do processo, não se alegrar no processo, você vai viver a maior parte da sua vida triste, sabe? Se você é aquela pessoa que fica murmurando, reclamando do processo, você vai viver a maior parte da sua vida triste. Então, aprenda a ser feliz no processo, aprenda a agradecer por tudo que Deus faz, tá entendendo? E antes de encerrar aqui, quero compartilhar com vocês um versículo que está em Isaías 40:31, que diz bem assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Gente, eu sempre erro aqui, eu sempre confundo as letras ali. Enfim, é fono que eu tenho que fazer. Mas voltando aqui ao vídeo, tenha esperança em Deus, tá entendendo? Tenha esperança nele. Talvez você colocou sua esperança no seu patrão, nos seus pais, nos seus amigos, nos seus sócios, na sua empresa. Tá tudo certo você acreditar, você confiar neles, mas você quer ter esperança que as coisas vão dar certo, coloque sua esperança no Senhor, ele nunca falhou. Pelo menos comigo ele nunca falhou. Eu que era um pecador, que ainda sou um pecador, ele não falha. Tá entendendo? Ele não falha. E você não é diferente de mim, você também comete pecados, você também cometeu erros. Deixa eu te falar, Deus já te perdoou. Deus já mandou o filho dele há mais de 2000 anos atrás morrer por nós. Jesus Cristo já veio, já morreu por nós, para poder te perdoar, para você poder voltar a ter esperança. E na palavra dele diz aqui que ele vai renovar suas forças, tá entendendo? Então, se você tá cansado, se você tá a ponto de desistir, faça, quem sabe, a sua última oração, entrega mais uma vez sua vida para Jesus e fala: ei, Deus, eu confio em você mais uma vez, eu vou colocar no Senhor mais uma vez a minha esperança, eu vou mais uma vez esperar no Senhor. Faz isso nem que seja pela sua última vez, coloque a sua última carga de energia nisso, que eu tenho certeza que ele não vai te desamparar, tenho certeza que ele não vai falhar com você. Ele não falhou até agora, por mais que você ache que ele está falhando, que você está vivendo um processo, deixa eu te falar, é só o processo. Na prova, o professor, ele fica em silêncio. Lembra quando você fazia a prova na escola? O professor ficava quietinho enquanto você fazia a prova. E com Deus é a mesma coisa. Ele está em silêncio, esperando você passar pela prova. Fechou? E esse foi o vídeo de hoje, nosso quarto vídeo. Tá aí. Obrigado para você que assistiu até aqui. Tamo junto. E
fazendo como todo mundo sempre faz. Comenta alguma coisa aqui no final desse vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém que você gosta. Se você não gostou do vídeo, compartilha com alguém que você não gosta. Enfim, faça alguma coisa, meu filho. Me ajuda aqui a crescer esse canal, ajuda aqui a mensagem do Senhor chegar mais longe, fechou? Tamo junto e bora pra cima.